Eu acho que estava demorando até pra gente fazer isso, mas hoje a gente vai falar sobre cinema e quadrinhos. Mas não é qualquer quadrinho não, mais especificamente esse aqui, ó. Olha só que coisa mais linda. Alô, alô, audiência! Meu nome é Max e não, isto não é um sonho, vocês estão mesmo no Entre Planos. É o seguinte, eu sou muito fã de cinema, como vocês já devem ter desconfiado, mas eu também sou muito fã de quadrinhos. E um dos meus preferidos é Sandman. E por que a gente vai falar sobre Sandman hoje? É porque, nesse momento, está sendo preparada uma adaptação às telonas de Sandman. Até o início desta semana, quem estava tocando esse projeto era o ator Joseph Gordon-Levitt, que você provavelmente conhece por filmes como o último da trilogia do Batman, 500 Dias com Ela, A Origem, entre outras obras. O Joseph Gordon-Levitt é muito fã de Sandman e era ele quem estava coordenando toda a parte de criação do roteiro. Ele tinha contratado o roteirista Jack Thorne e incluiu na equipe de consultores criativos dois nomes de peso. O David Goyer, que é o grande responsável pelas histórias dos últimos filmes de super-herói da DC Comics, e o próprio autor de Sandman, o Neil Gaiman. Só que no último fim de semana, o Joseph Gordon-Levitt fez uma postagem no Facebook para dizer que ele estava saindo do projeto. Isso aconteceu principalmente devido às diferenças criativas que ele estava tendo com a New Line Cinema, o estúdio responsável pela adaptação. As duas partes não estavam conseguindo concordar sobre como deveria ser essa adaptação. E não foi só o ator que saiu do projeto, porque a New Line Cinema acabou substituindo o roteirista Jack Thorne por Eric Hesserling, responsável pelo texto de Premonição 5. E toda essa novela só me deixa ainda mais inseguro em relação a esse filme. Não só por causa desse vai e vem na equipe, mas também porque muita gente considera Sandman como inadaptável para o cinema. Em meio a tudo isso, eu fico imaginando... E aí, será que dá mesmo para fazer um bom filme de Sandman? Se você nunca ouviu falar de Sandman, não tem problema, eu tô aqui para te ajudar. Que nem eu falei agora há pouco, ela foi uma série escrita pelo autor Neil Gaiman e publicada em 75 edições durante 7 anos pela DC Comics. De forma bem resumida, Sandman é uma série de fantasia protagonizada por Morpheus, um ser imortal e mais velho que até os próprios deuses. Ele é, ao mesmo tempo, a personificação e o senhor dos sonhos. E por causa disso, ele tem um domínio, um grande controle sobre tudo relacionado ao sonhar. Ele consegue entrar nos sonhos, transitar entre eles, saber o que cada um está sonhando, entre outras habilidades. E sendo um ser de imenso poder, ele consegue ir para praticamente qualquer lugar, seja aqui na Terra, no mundo dos sonhos, ou mesmo em qualquer outro ponto do nosso universo. E ele não está sozinho nesse mundo dos imortais, os perpétuos, como são chamados nos quadrinhos. Ele tem mais 6 irmãos, cada um representando, sendo a personificação também, de alguma coisa diferente da nossa realidade. Os 6 irmãos de Morpheus, o sonho, são morte, destruição, destino, desejo, delírio e desespero. Mas por que é tão difícil assim adaptar Sandman para as telonas? E eu acho que a minha primeira resposta seria porque é uma série muito complexa. Ao longo das 75 edições de Sandman, a gente vê praticamente todo tipo de história sendo contada nessas páginas. O Morpheus, por exemplo, enfrenta assassinos seriais, vai ao inferno visitar Lúcifer, se transforma em gato e interage com outros animais, ajuda Shakespeare a escrever algumas de suas peças, se reúne com divindades de várias religiões diferentes, entre outras maluquices. Isso sem contar que o Neil Gaiman escreveu histórias com inspirações que vão desde da literatura de Shakespeare até ficção científica, histórias de terror, contos de fadas, mitologia grega, mitologia egípcia, religiões africanas. Ele fez uma mistura gigante e construiu um universo muito complexo. E como eu acho que a essa altura vocês já devem ter percebido, Sandman não é uma história de super-heróis, que nem a gente está acostumado a ver agora nos filmes da Marvel ou da DC Comics nos cinemas. O próprio Joseph Gordon-Levitt, quando ainda estava envolvido no projeto, falou um pouco sobre esse aspecto específico da adaptação. Dá só uma olhada. Big, spectacular action movies are generally about like crime fighters, you know, fighting crime and blowing up. Right. This has nothing to do with that. And it was actually one of the things that Neil Gaiman said to me. He said, don't have him punch anybody. Because he never does. If you read the comics, Morpheus doesn't punch anybody. Right. That's not what he does. Right. And so, you know, it's going to be like a grand, spectacular action film, but that relies on none of those same old ordinary
clichés. Ou seja, parece que o Joseph Gordon-Levitt estava indo numa direção muito boa. Só que o fato dele ter saído do projeto porque o estúdio não estava gostando da visão dele pro filme só me deixa mais preocupado. Mas enfim, vamos voltar pro assunto principal. Por não ser uma série focada em ação e violência, Sandman acaba usando outros recursos para contar a sua história, e com muita frequência ele também vai falar de temas bastante profundos. A série aborda assuntos como a natureza e a importância dos sonhos, ilusão, realidade, mito, relações humanas, criatividade, tempo, destino e muito mais. E tudo isso é tratado de forma bastante poética. Sandman é uma série que vai fazer muitas vezes você parar e refletir sobre a sua vida, sobre os sonhos e vários assuntos do seu cotidiano, da sua realidade. E sem contar que tem várias cenas que são simplesmente muito bonitas de serem vistas. E o texto dos quadrinhos tem uma qualidade literária gigantesca, porque o Neil Gaiman é considerado, tanto pela crítica quanto pelos fãs, como um autor sem igual. Ele tem um domínio enorme das palavras e é muito versátil em vários estilos de escrita, tanto na poesia quanto na prosa. Ele consegue escrever emulando muito o estilo de Shakespeare, ele consegue escrever emulando um estilo mais voltado para o contemporâneo e do terror, como, sei lá, Stephen King. Ele realmente é um escritor fantástico. Enfim, eu acho que agora já deu para entender um pouco de por que é tão difícil adaptar Sandman para as telonas. Mas sei lá, eu às vezes sou meio esperançoso e acredito que com um certo esforço e com bastante cuidado com o material de origem, dá pra fazer uma boa adaptação de Sandman, sim. E eu também acabo me lembrando de alguns filmes que eu já assisti que me dão esperança de uma boa adaptação. Então eu vou listar a seguir 4 filmes que me dão esperanças de que dá pra fazer um bom filme dessa obra do Neil Gaiman. O primeiro filme é Dublê de Anjo, de 2006 e dirigido por Tarsem Singh. Ele conta a história de Alexandria, uma menina hospitalizada que faz amizade com Roy, um dublê que foi internado após um acidente de trabalho. Para passar o tempo, o Roy começa a inventar uma história para Alexandria, um conto de fantasia sobre um grupo de bandidos que precisa matar um vilão chamado Governador Odious. Ok, agora é o seguinte. Eu não acho que Dublê de Anjo é um grande filme. Particularmente, eu acho o roteiro e as atuações até bem fracas. Mas rapaz, no visual esse filme manda muito bem. Principalmente por causa dos cenários dele. Os personagens da história criada por Roy visitam ilhas, desertos, mares, montanhas, construções antigas, palácios e todo tipo de lugar incrível. Essas locações usadas no filme são muito bonitas por si só, mas a maneira como elas são filmadas deixa o espectador ainda mais impressionado com elas. Com frequência, o diretor vai filmar esses lugares com planos bem abertos e deixar os personagens pequenos. Isso contribui para um sentimento de grandeza e de deslumbramento em frente a esses lugares, que, apesar de serem reais, parecem ter saído de umas páginas de um livro de fantasia. Como eu comentei no começo desse vídeo, Sandman com frequência mostra o personagem Morpheus indo para várias partes do mundo. Os quadrinhos levam o leitor para praticamente todos os continentes, se não todos eles, e exibem vários pontos interessantes do planeta Terra. E é por isso que Dublê de Anjo me dá esperanças de uma boa adaptação de Sandman, porque ele prova que existem vários lugares do nosso mundo que podem ser filmados de uma forma que façam eles parecerem saídos das páginas de uma história de fantasia. O segundo filme que eu quero trazer é Labirinto, uma das melhores obras de Jim Henson, o criador dos Muppets. Esse é um filme de fantasia que conta a história de Sarah, uma jovem que vê o irmão bebê dela ser raptado por Jareth, o rei dos goblins, que é interpretado pelo grande David Bowie, que infelizmente faleceu no início deste ano. Sarah então é transportada para outro mundo e precisa atravessar um labirinto cheio de desafios para alcançar o castelo de Jareth e poder resgatar o seu irmão. Labirinto, assim como Dublê de Anjo, tá aqui nessa lista por causa da cenografia. Se Dublê de Anjo mandou muito bem nas locações reais, Labirinto impressiona por causa do cenário que eles construíram para representar esse mundo de fantasia onde está o labirinto. A produção desse longa construiu um labirinto incrível, repleto de jardins, pântanos, corredores subterrâneos e muito mais. Isso sem contar o interior do castelo de Jareth, o vilão, que pode dar um belo nó na cabeça. E isso me fez lembrar do reino onde mora o Morpheus de Sandman, que é o reino dos sonhos, que ele mesmo governa. Lá ele tem um palácio que é incrivelmente bonito e também visivelmente algo fora da nossa realidade,
assim como o mundo de Labirinto. E se uma produção de 1986 foi capaz de criar um mundo de fantasia tão incrível como esse que a gente vê em Labirinto, imagina o que dá pra fazer hoje em dia. Eu acho que se eles se esforçassem para criar sets concretos em vez de fazer tudo via computação gráfica, eles poderiam fazer algo realmente deslumbrante visualmente. E o fato de sucessos recentes como Star Wars e Mad Max terem optado por fazer uma mescla entre locações reais e computação gráfica, pra mim é só mais um bom indício de que algo semelhante poderá ser feito no filme de Sandman. O terceiro filme da nossa lista é Ladrão de Sonhos, do diretor francês Jean-Pierre Jeunet, o mesmo que fez O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Ele conta a história de uma cidade onde as crianças estão sendo raptadas por um cientista maluco que não consegue ter sonhos quando ele dorme. Por causa disso, ele usa as crianças raptadas para poder roubar os sonhos delas para ele mesmo. Ladrão de Sonhos é um filme bastante singular. Ele tem uma estética bastante sombria e lida com vários temas de fantasia. E esse filme está aqui nessa lista por causa dos personagens estranhos que ele apresenta, assim como a gente vê em várias histórias de Sandman. O vilão é completamente bizarro. Ele até tenta ser carismático de vez em quando e tal, mas ele não dá conta de esconder a verdadeira natureza ruim dele. Além disso, ele trabalha na companhia de 6 clones muito atrapalhados e vive com um cérebro falante que é guardado dentro de um aquário. Isso sem contar os outros personagens bem esquisitos desse filme, como um domador de pulgas, 2 gêmeas que não conseguem fazer nada separadas e um culto de vilões cegos de um olho só. E em Sandman a gente também vê umas figuras bem bizarras. Assassinos em série que se juntam em uma convenção para discutir métodos de assassinato, gêmeas inseparáveis que só se vestem de noiva, grupos ocultistas, entre outras bizarrices. Sem contar que Ladrão de Sonhos tem essa temática sobre sonhos, que é central nos quadrinhos de Sandman. Não, é sério, essa história sobre um cientista maluco que rapta crianças para roubar os sonhos delas poderia se encaixar perfeitamente nas páginas disso aqui. Nosso último filme de hoje é, pra mim, a grande esperança de que dá pra fazer sim uma boa adaptação de Sandman. O Labirinto do Fauno, de 2006 e dirigido por Guillermo del Toro. Ele conta a história de Ofélia, uma menina que se muda para morar com o padrasto, que é um militar da ditadura de Franco na Espanha. Ao explorar a nova casa, ela acaba encontrando um fauno, que revela para Ofélia que ela é, na verdade, a reencarnação da princesa do reino de onde ele vem. Só que para Ofélia poder acompanhar ele e tomar o seu lugar de volta na realeza, ela antes precisa passar por 3 desafios. O Labirinto do Fauno é um dos meus filmes preferidos, sem sombras de dúvida. E eu acho que ele tem algumas semelhanças com Sandman. Em primeiro lugar, trata-se de uma história que não apenas busca inspiração nos contos de fada, mas que também usa a estrutura narrativa desse gênero literário. E isso é algo que o Neil Gaiman faz com bastante frequência em Sandman. Em segundo lugar, temos o tom da história. Assim como em Sandman, a gente vê uma trama que mescla muito bem fantasia com elementos de terror e suspense. O Labirinto do Fauno é sim um conto de fadas, só que um conto de fadas extremamente sombrio, violento e assustador, assim como vários capítulos da história de Morpheus. Mas ao mesmo tempo, o Labirinto do Fauno também tem momentos bem bonitos e poéticos, da mesma maneira como Neil Gaiman escreve várias cenas de Sandman. E por último, temos a parte visual. Guillermo del Toro é conhecido por ser muito bom na hora de criar lugares e criaturas fantasiosas. Por isso, o Labirinto do Fauno conta não apenas com cenários deslumbrantes, mas também com criaturas de visual único, composto principalmente por efeitos práticos. Sério, quem já viu esse filme nunca mais vai esquecer aquela criatura horripilante que tem os olhos nas palmas das mãos. Sério, já dá um arrepio só de lembrar desse cara. Mas é isso, agora eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Você que é fã de Sandman, você tá com boas expectativas para esse filme? E tem outros longas que fazem você ter esperanças de que essa adaptação vai ser boa? Escrevam aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam a respeito desse assunto. Não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e assinar o canal, porque assim vocês não perdem nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.